Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Entrevista. Começa agora mais um programa, sempre com informações relevantes para o nosso dia a dia. Falamos da nossa cidade, falamos de cidadania e hoje o assunto é economia. O assunto diz respeito diretamente ao nosso bolso, porque no dia 1º de março de 2016 começa o prazo para a entrega das declarações do imposto de renda deste ano. É claro que causa uma certa preocupação, muita gente já começa a se planejar e para falar mais sobre o assunto, nós temos a honra de receber em nosso estúdio o contabilista Marcos Marque, que vai bater um papo, vai trazer os detalhes, as novidades do imposto de renda em 2016. Marcos, muito obrigado por sua presença. Paulo, eu que agradeço, mais uma vez, tá aqui nessa casa. Você sabe que a gente faz isso e faz com gosto, porque é muito bom realmente poder passar, poder colocar algumas informações que para muitos é de fundamental importância e para outros que acham que a coisa é simples e nem sempre é bom ficar sabendo o que acontece, Paulo? O Marcos Marque, que foi colega nosso lá na TV local, na TV local de Jaú, isso há quase 10 anos, Marco? Passa rápido o tempo. Eu tive essa experiência profissional lá com o Carlos Martins, o pessoal na TV local de Jaú, ainda no início da carreira como jornalista, e o Marcos Marque sempre participava dos programas também. Portanto, um reencontro hoje aqui para a gente conversar um pouquinho sobre economia, sobre o imposto de renda mais precisamente. Marcos, algumas novidades já são conhecidas desde a virada do ano para o imposto de renda agora, e uma das principais novidades é com relação à utilização de notas na área da saúde, médico, dentista. O que é que muda nesse sentido? Bem, Paulo, vamos colocar aqui o imposto de renda. Ele vem aos poucos tentando, o sistema, vem aos poucos tentando modificar algumas situações que tinham e necessitavam de ajustes. Você sabe que o imposto de renda, dentro de uma simplificação complicada, ela tem rigores e tem limites. A questão da despesa médica, lembrando que a maioria das despesas, as poucas despesas que podem ser consideradas numa declaração, envolve a educação, envolve a questão de saúde. Então, essa questão de saúde é uma questão que não há limitação nos valores, mas há um controle muito rígido da questão do fisco federal. Por quê? Porque ocorre tanto por parte dos prestadores de serviço, como aqueles que usufruem desses serviços, às vezes a má vontade em querer declarar, entendeu? Então, o que o fisco fez? Quando as clínicas, aquelas empresas de exame, a parte jurídica da saúde, já vem desde 2011, se eu não estiver enganado, já prestando informações ao fisco. O ano passado, foi o primeiro ano, está sendo o primeiro ano que os médicos, como pessoa física, através do Carnê-Leão, através dos recolhimentos que eles fazem antecipados todos os meses, eles indicam de quem e para quem eles prestaram esse serviço. O que significa isso? Que agora, quando a gente for fazer a nossa declaração de imposto de renda e a gente lançar que pagamos determinada consulta ou pagamos determinado tratamento a um profissional da saúde, isso vai ser cruzado. Desde que ele tenha declarado que recebeu, você declara que pagou. O que vai acontecer é mais uma maneira do fisco fazer o cruzamento das informações, entendeu? Então, essa talvez seja a maior novidade e a maior responsabilidade que as pessoas vão ter na hora de fazer a sua declaração. E uma responsabilidade que pesa também sobre esses profissionais da saúde, porque eles precisam ter o controle todo da situação para que a Receita faça esse cruzamento. Sabe, Paulo, eu vou citar um fato, eu acho que até no programa do ano retrasado aqui, eu citei, é histórico, já falei isso muitas vezes, eu vou repetir. Há muitos anos atrás, nós vimos no jornal aqui de Jaú, uma pessoa colocando assim, vendo recibo médico. Quer dizer, você tá doido, cara? Quer dizer, então no fundo, havia abusos envolvendo a questão da saúde. Claro, não vamos aqui entrar no mérito se as questões do custo tributário, se são pesados ou não, porque é claro que são, entendeu? Nós sabemos que você
paga nesse país imposto e não paga pouco, tá? E a gente sabe que não é tão simples assim, porque, já como eu disse no início, eu vou repetir. Quando você vai fazer uma declaração de imposto de renda, você vai apurar se você tem a restituir, se você tem a pagar, se não tem nenhuma coisa nem outra. Poucas coisas são consideradas. Como eu disse, dependentes, educação e saúde. Mas você não vive só disso. Concorda? A gente gasta e gasta muito, né? Quer dizer, só que na hora de apurar, na hora de verificar o imposto, são esses únicos itens que consideram. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que existe até uma certa injustiça nesse caminho, existe do outro lado um abuso. Então, aí vem a necessidade do fisco tentar segurar isso daí. E aí vem aquela situação que é muito importante. Nunca vale o que é de menos, sempre vale o que é de mais. Ou seja, se eu, como paciente, declarar que determinado médico prestou serviço para mim e ele não o fizer, o fisco vai exigir dele a explicação, ok? Quer dizer, lógico, cabe a mim comprovar essa declaração, porque senão vira bagunça. Mas a partir do momento que eu tiver alguma coisa que comprove que eu fui assistida ou fui atendida por esse profissional da saúde, ele vai ter problemas, tá? Porque não é só omissão, tem também as consequências da omissão, multa e diabo 4 aí, né? Quer dizer, essa questão da saúde, principalmente, pode trazer problemas aí para quem, de repente, não mantiver a atenção com relação a isso. Não é nem a questão da pessoa, de repente, querer sacanear ou burlar alguma norma da Receita. Às vezes, pela desatenção, pode acabar pagando caro, né? E é justamente por isso que a gente faz o alerta, né, Marcos? Porque tem que haver muita atenção. Agora, não só um pouquinho, Paulo, completar uma informação. Por que a questão da saúde virou a bola da vez? E por que ela é sempre problemática em toda a declaração? Porque ela não tem limite. Concorda? Eu tenho casos de clientes que sofreram problemas, sofreram questão de cirurgia, gastaram 40, 50 mil reais. E isso é dedutível, porque é de fato comprovado, entendeu? E como ela não tem limite, como a educação, tá? Que você tem uma limitação nos gastos com educação, com teus filhos, ou até mesmo com você, torna, às vezes, abusivo em função disso. Por parte de algumas pessoas, lógico. Exatamente. Então, tem essa questão de usar um direito com responsabilidade. Exatamente. Né? E de manter a atenção na hora da declaração do imposto de renda. Agora, o que mais pode trazer problemas? Pode fazer com que a pessoa caia na malha fina? Bom, vamos colocar por etapas. Uma situação que eu até já fiz até uma insistência nessa situação em outros momentos, e é bom sempre registrar a questão do imóvel, Paulo. Você, a partir do momento que você vende um imóvel, independente daquilo que aconteceu, se você tem a isenção. Então, o que nós vamos falar de isenção? Nós vamos falar que imóveis adquiridos antes de 1969 são isentos. Nós vamos falar que imóveis que você tendo um único imóvel e nos últimos 5 anos você não fez nenhuma venda de bem, você tem 440 mil reais de isenção, tá? Repito, desde que nos últimos 5 anos você não fez nenhuma transação. E tem a questão de você vender o imóvel e comprar outro no prazo de 180 dias, você também pode considerar, e nesses casos também não haverá pagamento de imposto. Mas o que precisa realmente ficar bem gravado para todo mundo: vender um imóvel, você é obrigado a apurar se houve ganho de capital. Essa apuração tem que ser feita até 30 dias da data da escritura. A informação, ela só vai seguir na declaração do ano seguinte. Mas o imposto tem que ser pago dentro do prazo de 30 dias. O que significa isso? Se você ganhou, você teve lucro imobiliário, você tem que pagar os 15% sobre o lucro, você tem que pagar até 30 dias da data da escritura. E aí eu quero colocar o seguinte: muita gente não se preocupa com isso, mas é bom que se diga, os cartórios informam a Receita dessas operações. Entendeu? O cartório faz essa informação. Quando eu disse lá que as despesas médicas eram informadas para a Receita através da DMED,
tá? Os cartórios, através do instrumento chamado DIMOB, fazem essa informação, entendeu? Quer dizer, já está lá essa informação. Se você não prestar contas, não é no dia seguinte e nem é no mês seguinte que você vai saber. Às vezes levam 3, 4, até perto dos 5 anos para você ser notificado a resolver. Pensa na correção, na autuação, que é a multa, e quanto isso pode te custar. Então, é bom que a gente se preocupe com essa questão dos imóveis, que, repito, vira e mexe, às vezes ocorre no escritório, da pessoa ficar sabendo ou deixar esse assunto bem depois que passou o prazo. É passível de solução? É, mas a partir de que princípio? De que você vai pagar muito mais do que devia, tá? Agora, uma outra observação sobre imóveis, Marcos. Numa outra situação, eu comprei um imóvel, 250, 300 mil reais, enfim, um valor qualquer, num financiamento, parcelamento por 25 anos. Como é que isso vai para a declaração, de alguma maneira? Porque eu adquiri um bem, mas eu não tenho todo esse valor ainda, esse dinheiro não é meu. Isso, então vamos colocar a seguinte situação. Isso é curioso, mas é muito simples. Você comprou imóvel, uma parte você deu em dinheiro, outra parte você financiou. E você vai pagar ao longo do tempo. O que você tem que fazer? Eu vou voltar um pouquinho para colocar o seguinte. Quando a gente fala em apuração de ganho de capital, ou seja, quando a gente fala de apuração, se eu ganhei dinheiro na venda do meu imóvel, eu tenho que considerar que eu posso acrescentar na declaração reforma feita no imóvel. Mas eu não posso mudar o valor que eu declarei. Olha, eu comprei um imóvel em 1986, paguei 85 mil dele. Hoje ele vale 400 mil reais. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vendi por 450, ele vale hoje 400, eu vou pegar e vou só pagar imposto dos 50? Não. Ok? Se você declarou que você comprou por 85, se você não teve nenhuma reforma, tá? Você vai fazer uma atualização monetária sobre ele. E dentro dessa atualização, deixa eu até mudar o ano, eu falei 1986, então vamos pular para 89, porque até entre 69 e 88 é passível de um desconto em que você tem um abatimento por esses anos, 69 e 88 é passível de uma diminuição no valor na hora de apurar esse ganho. Então, o que eu quero pôr? Aí vou colocando a sua questão. Se o princípio que eu faço, que eu apuro o ganho de capital, tem por base o valor original do negócio, ok? Somado a alguma reforma que eu tenha feito, logicamente que documentada, na medida que eu compro imóvel e vou pagando as prestações, eu tenho que ir somando ano a ano tudo aquilo que eu paguei, que ele é somado ao bem. Por quê? Passa-se 10 anos, passa-se 20 anos, você quita o imóvel. Esse imóvel lá na frente você resolve vender, ou até mesmo, você não estando mais aí, algum herdeiro resolve passar isso para frente. O que vai acontecer? Se você não somar as prestações, vai ficar aquele pequeno valor lá atrás. Que aí vem de encontro aquelas coisas que eu já vi tantas e tantas, estou completando vou completar esse ano 39 anos de profissão, né? Em que você encontra imóveis por 0,01 centavo, tá? Quer dizer, isso só serve para te acrescentar mais ainda custo tributário. Então, o que eu quero dizer? Eu sou partidário de uma situação que muitas vezes isso é muito comum. Por quanto eu passo o imóvel quando eu compro, Paulo? Passa pelo valor venal. Não. Você tem que passar pelo valor que você pagou. Tá? Reconheço que as taxas de cartório não são salgadas, tá? Mas o que significa? Se você for vender esse imóvel lá na frente, pensa, comprei um imóvel por 200 mil, valor venal 35, ok? E ainda que veio a história do valor venal, porque se nós voltarmos lá atrás, bem lá atrás, né? Como eu digo que eu passei todas essas fases, teve gente que passava por valores ínfimos, uma coisa pequenininha, tá? Sem se preocupar com o futuro. Então, onde que tem que se preocupar? Primeiro, você comprou por 10? Passar a escritura por 10, entendeu? Por quê? Se eu vou vender por 20, eu vou ter o problema do imposto de renda sobre 10, que é o lucro. Se eu comprar de 10,
passei por 2 e vender lá na frente por 20, eu pago imposto sobre 18, ok? Quer dizer, a pessoa tem que ter muita atenção no ato da compra e depois no pagamento das parcelas. Mas aí, Paulo, aí tem um problema sério, há uma desinformação. Sim. E muitas vezes eles vão se aconselhar com pessoas que não são do meio, ok? E que não têm o conhecimento para isso, tá? Não vou desmerecer outros profissionais, só vou dizer que às vezes eles não entendem como que acaba, né? É aquela história às vezes que você vai no médico e acha que aquela dorzinha no dedo é uma coisa simples. Ele fala, cuida que isso pode acontecer. Você não conhece, mas ele conhece. Então você tem que se preocupar sim. Então essa questão do imóvel tem que se ter muito cuidado no momento da compra e momento da venda. Vou citar um fato que me aconteceu há muitos anos atrás. Apareceu no escritório um senhor que vendeu um imóvel por 3 milhões de reais. Ele pegou esse dinheiro, ele vendeu um imóvel rural por esse valor. Aí ele pegou esse dinheiro e comprou tudo em imóveis dentro daqui, na questão urbana, dentro da cidade. Só que ao passar a escritura, ele passou todos por valor venal. E ele veio fazer a declaração, eu peguei, virei para ele e falei assim, por que o senhor fez isso, né? Ah, mas é costume, não sei o quê, papapá, um senhor até de uma certa idade. Aí eu peguei e falei, mas se o senhor vendeu por 1 milhão, tá tudo certinho. Eu falei, o senhor está criando problema no futuro. Aí ele pensou, tal, fez a declaração, 2 meses depois ele voltou lá com todas as escrituras, tudo direitinho para mim poder ajustar e retificar a declaração dele. Então, às vezes, você vai economizar no cartório uma quantia pequena e não sabe que você vai pagar imposto disso lá na frente, que vai ficar provavelmente mais caro. Exatamente. Marcos, uma outra questão que costuma gerar muita dúvida. Nós estamos num momento de instabilidade da economia brasileira, então, obviamente, há desemprego, demissões, mas há contratações também, é um momento de instabilidade. As mudanças de emprego, a pessoa deixou um emprego na metade do ano passado, quer dizer, trabalhou 6 meses em cada emprego, enfim, 9 meses em um emprego, o restante do ano em outro. Como é que faz? Tem que juntar os 2 empregos na hora da declaração, né? Perigoso. Tá, então deixa eu até juntar fazer um gancho aí. A Receita, de uma maneira muito inteligente, e eu vou dizer o porquê que eu estou afirmando isso, ela tem facilitado muito a questão de você ter a informação da fonte pagadora. Ou seja, você passou, às vezes a pessoa trabalhou 3 meses num determinado local, saiu, foi para outro. O tempo passou e ela nem às vezes lembra na hora de fazer a declaração que ela trabalhou 2, 3 meses naquele lugar ou prestou algum serviço, entendeu? De maneira esporádica numa determinada empresa, num determinado lugar. O que acontece aí? Nesse momento, a pessoa pega e vai fazer a declaração, passou, fechou, pronto, entregou. Certo? Aí ela corre o quê? O risco da malha fina. Então a Receita, de uma maneira muito criteriosa, fez o seguinte. Primeiro, hoje nós temos acesso às informações das fontes pagadoras. Então eu vou fazer a minha declaração, vou fazer a tua declaração. Primeira coisa que eu vou buscar é dentro do site da Receita, tá? Quais são as fontes pagadoras sua? Paulo, você tem esse serviço, prestou para... rapaz, tem esse... É verdade, aqui prestei um serviço avulso, aqui a pessoa me pagou X, eu nem lembrava disso daí. Conclusão, você tem esse leque, tá? Então, se essa informação, de um lado, te cerca, de outro, ela te favorece. Quer dizer, o sistema da Receita já consta quais foram as fontes pagadoras. Perfeitamente. E aí vem 2 fatos, que é onde eu quero que é bom as pessoas saberem. Existe a disponibilização da declaração pré-pronta que você pode trazer para a sua declaração quando você vai fazer. Como que é isso? Eu vou fazer a minha declaração, eu entro no site da Receita, existe um aplicativo em que eu trago direto para a minha declaração as informações básicas de fonte pagadora, inclusive agora, provavelmente com despesas médicas, entendeu? Porque já existe informação do outro lado. Não vai constar apertão de bens ainda, eu não acredito que isso esteja disponibilizado, porque pelo menos não li nada sobre isso até agora, tá? Haverá sim, num futuro não muito distante, a declaração estará praticamente pronta quando chegar na época, só para você conferir. Mas ela hoje vem vindo pré-pronta e você fazer o fecho. Aí já vem as informações principais.
principalmente na questão de fonte pagadora, ou seja, de rendimentos sujeito à tributação. E além desse mecanismo, tá, de você trazer a pré-ponta, ainda tem a possibilidade de você fazer um rascunho. Existe um outro aplicativo dentro da Receita Federal que disponibiliza para você ir mensalmente alimentando. Não necessariamente só naquele período aberto. Não. E põe um ponto. Por quê? Não corre o risco de esquecer. Ok? E eu estou chegando nesse ponto, mas antes de falar uma coisa que eu gosto, tenho gostado muito de dizer, é que você tem o seguinte: essa informação que você alimenta mensalmente para poder preparar o fecho para o ano seguinte, ela não é gravada para fins de uso da Receita. A Receita, isso deixa bem claro, é um rascunho que você tem. Ele não serve para nada, só para te ajudar a ter o controle da situação. Depois, quando você transmitir, é isso que vale. E é bom que se diga, nós temos que mudar essa filosofia que existe aí né? Se eu tenho quase 40 de profissão, né? Eu ainda sou do tempo que eu fazia a declaração datilografada, certo? Então, o que acontece? Nós temos que se preocupar com o imposto de renda antes, não na hora de fazer. Entendeu? Quer dizer, é muito bom, as pessoas têm que ter a noção, quando eu falei aqui da questão dos imóveis, a questão das despesas, que você vá se estruturando e se preparando mensalmente, se organizando para isso, tá? Porque o imposto de renda, dentro em breve, e eu acho que isso já está acontecendo hoje, não tem que ser discutido no mês de abril, de março. Quando chega nesse período, é somente para você transmitir, fechar ela, tá? Mas você tem que ter pensado nela durante todo o ano, tá? Há casos, por exemplo, que eu, né, não sei se é a hora de entrar, mas eu vou falar. Há casos, por exemplo, de doações que às vezes você vai lá comprar um imóvel, teu pai chega e fala, você chega pro teu pai, tá faltando 40 mil para pagar lá um terreno que eu comprei. Teu pai doa esses 40 mil para você. Isso tem que ser informado. De um lado, você que recebe, do outro, o teu pai que paga. E é bom que se diga, quando recebemos doações, estamos sujeitos, além da informação, ao pagamento do ITCMD. Que normalmente, quando é que você pensa no ITCMD? Você pensa nele quando tem a questão de inventário ou coisa parecida. E o ITCMD, tá, que é um imposto estadual que já fala sobre a questão de doações, ele envolve todas as doações que são feitas, independente se a pessoa está viva ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Teu pai te deu esse dinheiro para você te ajudar a comprar o imóvel, ou você faça isso para o teu filho. Isso tem que ser declarado. E isso, ultrapassando, que nem o ano passado, foi de 53 mil reais. Esse ano aqui, com a mudança da UFESP, foi para 58. Ultrapassando a casa dos 58 mil de doações no ano, você tem que pagar 4% para o Estado. Muita gente tem caído do cavalo em relação a isso. Tá? Por quê? A pessoa, comprei uma casa, faz na declaração, recebido em doação, 66 mil. Morreu o assunto, né? Não, desde o ano passado esse assunto não morreu mais. Por quê? O fisco estadual não tinha essa informação. Cabia a você ir lá e fazer essa informação. Agora o fisco tem. Por quê? Porque o governo federal está repassando essa informação para o governo estadual. Então o que acontece? Muita gente teve que pagar ITCMD de doações recebidas no ano passado. Então, é bom que se diga, ultrapassou 50... um detalhe que já ia me fugindo. A soma no ano. Então, seu pai te emprestou 20, depois emprestou mais 20, opa, 60 mil. Ah, não, mas ele deu 20 em janeiro, lá em maio eu peguei 20 e agora em dezembro, comecinho de dezembro, ele me deu mais 20. 60 mil, você tem que pegar. Baseado na última, que completa, que ultrapassa o limite, você tem que pagar 4% de tudo. Não tem isenção de parte, não. Então, é muito importante que se faça doações e se pense nisso, repito, antes. Quando você fizer essa informação na Receita, através da declaração de imposto de renda, de uma informação de outubro, de novembro que você recebeu, essa informação vai correr, vai chegar no fisco estadual quando?
O ano que vem, 2018, 2019. Aí o fisco lá em 2019 vai te cobrar de 2015 os 4% que o senhor pagou corrigido. E provavelmente você está sujeito até a multa, tá? Eu tive um caso de uma pessoa que me procurou, em onde ela fez uma doação do imóvel, não foi dinheiro, foi imóvel. Ela fez a doação para os filhos e... ok, né? Bom, num determinado momento, ela pegou e teve que provar essa doação. E aí o que aconteceu? Tá? Ela foi penalizada, o fisco estadual cobrou dela. Aí ela trouxe o problema para mim, eu entrei em contato com a auditora, expliquei a situação, e ela falou o seguinte: então me recolhe o imposto que eu não vou autuar. Eu te dou prazo de 15 dias para você regularizar. Aí fomos lá e regularizamos. Mas pagou com juros e multa, né, Paulo? Entendeu? Não foi autuada, mas não saiu barata a brincadeira. Então é outro assunto para se preocupar. Doações. E repito, não na hora de fazer a declaração. Nós temos que pensar antes. Então, entre os pontos que o Marcos Marques já ressaltou aqui pra gente, alguns principais que trazem mudanças, sobretudo do ano passado para esse. As doações, as vendas de imóveis, quando há lucro, inclusive, né, há ganho financeiro nessa transação, e também os gastos com saúde, com educação. São pontos nos quais a gente tem que manter uma atenção muito grande. Olha, as declarações de imposto de renda agora em 2016 devem ser enviadas entre 1º de março e 29 de abril. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, a gente volta daqui a pouquinho para falar também sobre quem não paga. Vamos falar sobre isenção, os que legalmente não pagam imposto de renda, e sobre sonegação, os que ilegalmente não pagam imposto de renda. A gente volta já.